Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da SCS e hoje nós estamos aqui novamente, vamos receber pela segunda vez nosso querido amigo Pablo Arruda, especialista em Direito Empresarial e Planejamento Sucessório. Nós vamos bater um papo justamente sobre isso, a advocacia nos nichos de Direito Empresarial e Planejamento Sucessório, principalmente. Pablo, seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Primeiro que o novamente já tirou aí valor, né? Porque já virou commodity. Vem uma vez, vem duas, não sei o quê. Ou seja, aquela expectativa, aquela graça já foram embora, né? Mas vamos embora, é um prazer estar com vocês sempre. Vocês são queridos, muito amigos. E sempre que a gente entra para conversar, quer seja aqui no podcast, quer seja numa mesa, bebendo um vinho, sempre o papo é muito bom. Eu tenho certeza que hoje nosso papo vai ser, como sempre, muito bom. E da outra vez teve drink, agora eu tô bebendo água. Rodan tá tomando um suco de fruta gama aí, que eu não sei onde é que ele entendeu. Do meu lado, meu querido amigo e sócio, o professor André Santa Cruz, tá sempre comigo aqui. E hoje nós temos um co-host diferente, nosso amigo Thiago, Kojak, que é nosso copywriter aqui da SCS e é o copywriter do Pablo, então ele conhece muito bem aí sobre a comunicação e tudo que o Pablo defende, porque tá sempre estudando a comunicação dele para poder escrever os textos pra gente publicar aí nas redes sociais, publicar nos nossos lançamentos. Então, meu amigo, muito obrigado. E Thiago também, muito obrigado. Muito obrigado. bora lá. Eu queria que o Pablo começasse falando da sua história com o planejamento sucessório. Boa, cara, boa. Quando, onde, por quê, como. Maravilhoso. Da vez que a gente fez o outro podcast aqui, foi muito legal. Eu contei minha trajetória ali na advocacia e na docência. E, na verdade, o planejamento sucessório é um universo paralelo dentro daquela história que eu contei da outra vez, né? Na verdade, surge com uma coisa um pouco natural, porque as pessoas, no começo da advocacia, lidam com todo tipo de área. Então, é muito comum que o sujeito venha com um inventário para você fazer, com um pequeno conflito em relação a um determinado bem daquela família, sobre vender ou não vender certo bem, a decisão entre irmãos e tal, e ao mesmo tempo também dentro da atividade empresarial, que aí eu contei a história sobre como eu acabei caindo nesse universo do nosso direito empresarial. E quando você junta tudo isso, quer dizer, você junta assuntos que envolvem direito imobiliário, direito de família, inventário, sucessões, você tem todos os ingredientes tributário para pensar e projetar e trabalhar com planejamento sucessório. A gente às vezes não sabe que está ali, né? Os ingredientes estão ali. Falta só o quê? Uma receita, tá? E aí isso acabou despertando em mim o interesse de evitar aqueles conflitos que eu observava que já estavam acontecendo na minha advocacia, eu já estava gerenciando aqueles conflitos e passei a enxergar ali uma oportunidade de negócio para prevenção daqueles conflitos e daqueles custos, muitas vezes humanos, que eu observava. A partir dali, não demorou muito, em 2003, já com o advento do novo Código Civil, eu já fiz algumas estruturações societárias voltadas para a proteção patrimonial, o planejamento sucessório e a organização empresarial de um modo geral, ali com estruturações de holding, no sentido mais puro da palavra. Então, na verdade, é uma história que ela corre junto com toda a minha história com o direito empresarial e com a própria docência no direito empresarial. Entendi. E antes de você ter os seus cursos online, você ministrava uns cursos presenciais já de planejamento sucessório, né? E você organizava, era um final de semana, às vezes alugava sala tal, e fazia isso já. Exatamente. A gente que está na docência aí num tempo semelhante, né, de carreira, já viveu vários ambientes da docência, desde a sala de aula purinha até a aula gravada, aulas que são ali online, presenciais e tal. E isso ficou muito no universo dos cursinhos preparatórios, que também é um ambiente onde você milita e sempre militou muito bem ali, nada de braçada. E no planejamento sucessório não tinha assim não havia um mercado próprio para cursos de planejamento. E não existia o digital tal qual a gente conhece hoje, que é fazer lançamentos como eu venho fazendo. Então isso virava um pouco como uma caravana, ou como um roadshow, onde eu fazia em lugares diferentes, 4, 5 turmas por ano, em estados diferentes, para atingir públicos daquela região.
Claro que acabava puxando gente, então pô, eu fazia Balneário Camboriú, por exemplo. Cara, e a gente de Belém do Pará, porque juntava o útil ao agradável, bora ali fazer um final de semana em Balneário com um curso sobre planejamento sucessório. E aí vinha gente de tudo quanto é lugar. E um barato fazer isso. E muita gente pedia para o curso ser de alguma forma gravado e tal. E eu dizia, olha, assim como o que se fala e se faz em Vegas, fica em Vegas, a gente aprende cada coisa no planejamento sucessório que é melhor não gravar. Esse era o slogan. E eu tinha uma resistência muito grande, cara. Muito grande de jogar o curso de engenharia do planejamento sucessório no digital. Aliás, nem esse nome tinha ainda. Né? De jogar no online. Exatamente porque muitas coisas que a gente ensina são sensíveis, são informações sensíveis sobre como lidar com o direito de família, o direito tributário. Então, mas não tem como nadar contra a maré, especialmente se a maré é boa para todo mundo. E aí que veio a questão do digital. Então, durante muitos anos, esse curso, na verdade, foi um curso presencial. Ele foi um curso ministrado aí em várias localidades, em hotéis e tudo mais, no Brasil inteiro, inclusive no Rio, que é onde eu resido hoje. Maravilha, maravilha. Muito bom. Tiagão, vou deixar você com a palavra aí para fazer a Vamos lá. pergunta. Pablo, Fala comigo. eu queria fazer uma pergunta para você, que na verdade muita gente confunde hold com planejamento sucessório, por conta da popularização, né, do Instituto. Então eu queria que você pudesse explicar da maneira mais simples possível para quem está assistindo agora, qual a diferença específica entre a hold e o planejamento sucessório. Muito bom. Antes, eu vou passar a palavra para o Ronan, porque ele preambula esse assunto, sobre a questão dos dados. E é muito importante os advogados entenderem dados para que eles possam direcionar a maneira de ofertar seus produtos no mundo digital. Isso é muito interessante. Aliás, não só no mundo digital, porque a pesquisa feita no digital é um reflexo do que passa na cabeça das pessoas. Então, qualquer tipo de mídia para divulgação do trabalho. Ronan, você teve esse papo comigo um dia, eu me lembro muito bem. Preambula aí, por favor, antes de eu fazer essa resposta para o Thiago. Eu fiz umas pesquisas, levantei dados ali de busca no Google, que é o buscador que a gente tem mais comum, né? E na época, a gente tinha cerca de 22 mil buscas da palavra holding e um pouco mais se a gente pegar as derivações holding patrimonial, holding familiar, holding para qualquer outra coisa, holding imobiliária, tudo isso. Então a gente tem ali provavelmente algo acima de 30 mil pesquisas por mês no Google. E o termo planejamento sucessório específico, na época, tinha 2 mil pesquisas só. Então, mais de 10 vezes, né, o termo holding. Então, é muito mais conhecido. É uma boa forma de você, se fosse valer essa ferramenta ou não, mas usar o termo e falar sobre o termo para atrair o cliente, porque é o que o cliente tem mais consciência, o que o cliente pesquisa mais. Muito bom, muito bom. E aí eu vou fazer aqui um disclaimer importante sobre isso, para vocês entenderem, pessoal, é um barato esse assunto. Porque a pergunta que o Thiago fez sobre a diferença de holding para planejamento, na verdade, muito mais do que isso, me gera um incômodo histórico. Né? Essa confusão entre os dois institutos faz com que muitas pessoas pensem que planejamento sucessório só se faz com holding. E algumas pessoas, por uma questão de nicho, subnicho, sub-subnicho, como ferramenta de venda na internet, e aqui estão especialistas em marketing digital, acabaram por vender exclusivamente a holding como ferramenta. O que no final do dia é uma baita de uma covardia, porque se para subnichar eu tenho que escolher ali um negócio que vai vender mais, e aí eu passo a vender aquela coisa como se a única coisa boa fosse, como se só servisse aquela, etc. É como, por exemplo, alguém achar que antibiótico é o único remédio para qualquer tipo de enfermidade, e aí estou subnichando medicamento em antibiótico, eu vou vender só medicamento antibiótico e vou dizer que aquilo ali é o único que serve para tudo. Isso é uma baita de uma covardia. E eu tive uma resistência muito grande de fazer, por exemplo, chamadas para o curso da engenharia do planejamento, usando mais o foco na holding. Isso foi um debate interno com a equipe e tal. E aí, Tiagão, a resposta é, primeiro, não são duas coisas a se comparar, são três. A holding propriamente dita como um instituto do direito societário, que é uma sociedade que tem por objeto participar com controle no capital de outras sociedades, nem se confunde com outras sociedades de participações, que são aquelas que participam no capital de outras sociedades sem controlar.
e isso é a base mental para se cogitar e pensar em grupo econômico, e muito diferente do que todo mundo pensa, não é um ilícito, não é uma doença, como eu gosto de falar. Grupo econômico é um instituto do direito societário, muito bem quisto, inclusive trabalhado na legislação societária. Então, a holding propriamente dita, que é a sociedade de participações com controle societário, que normalmente não é a ferramenta ali pensada para o planejamento sucessório em si, né? Não é comum que nossos clientes tenham participações societárias de controle dentro do seu ativo não operacional, né? No ativo não operacional. Eu tenho o planejamento sucessório como um conjunto de providências multidisciplinares e interdisciplinares voltados para a organização de um patrimônio e a facilitação da sucessão desse patrimônio. E dentro dessas providências, dentro dessas ferramentas multidisciplinares, nós temos a holding tal qual ela foi cunhada, gourmetizada, como sendo uma sociedade guarda-chuva, uma sociedade que segura os ativos de uma família, né? Normalmente, para esse fim, ativos não operacionais, ativos de geração de renda passiva, imóveis para locação, investimentos financeiros, participações societárias no mercado de capitais, ou seja, ativos que não trazem em si, aparentemente, risco direto e imediato. Então, holding patrimonial ou holding familiar, na verdade, é a gourmetização de uma ferramenta dentre várias outras que o planejamento sucessório nos entrega. E que, tecnicamente falando, você prefere chamar de sociedade patrimonial, né? Se eu pudesse brigar com o marketing, eu chamaria de sociedade patrimonial. Só que a gente tem que saber até onde vai nossa limitação em relação às nossas crenças. Né? Quer dizer, eu não me permito me prostituir para dizer que holding é sempre a melhor opção, jamais farei isso, mas ao mesmo tempo confesso que cedi a utilização da palavra holding para captar mais pessoas para o universo do planejamento sucessório. E eu só consegui fazer isso, Ronan, eticamente, eu dividi isso contigo também, porque eu sabia que atraindo mais pessoas para mim, eu teria a oportunidade de melhorar a percepção daquelas mesmas pessoas sobre a utilização adequada da holding patrimonial, da holding familiar. E aí, eticamente, eu me senti tranquilo de usar mais a expressão holding, sabendo que, na verdade, no final do dia, eu não queria defender holding como sendo a melhor ferramenta sempre, mas como sendo uma ótima ferramenta que vai ser utilizada junto com outras que também são muito boas para o planejamento sucessório. É um caso em que a parte ficou maior que o todo, né? O planejamento sucessório é o todo, a holding é uma parte, é uma das muitas ferramentas que podem ser usadas numa engenharia de planejamento sucessório, e acabou que a parte ficou maior que o todo. Muito né? bom. Definição maravilhosa. Definição resumida maravilhosa. Isso aí. Exatamente isso. Já que você falou em várias ferramentas, quais são essas outras ferramentas além da holding? Cara, uma delas, talvez uma das mais antigas na mentalidade do brasileiro e também muito maltratada, é o testamento. O testamento é uma ferramenta incrível que tem muitos defeitos e muitas qualidades. Hoje de manhã, por exemplo, eu concluí uma mentoria que eu estava com um aluno do sul do país, que eu comecei ontem de manhã e terminei hoje a mentoria. Não fiquei 24 horas, é óbvio, né? Um pedaço ontem de manhã e outro pedaço hoje de manhã. E o cara está com uma situação de um ruralista com um patrimônio de 9 dígitos, cara, na parte rural, fora outras coisas. Ele tem 3, se eu não estiver enganado, 3 filhos, sendo um desse atual relacionamento. Nesse atual relacionamento não tem filhos, 1 e 3 filhos de relacionamentos anteriores diferentes. Conheço gente assim, que tem 3 filhos de relacionamentos diferentes, né, Thiago? Sim, tem. Acontece. Acontece. Tá? Ainda não com 9 dígitos de patrimônio, né? Mas, vamos lá. E aí, cara, a preocupação imagina 3 filhos de relacionamentos diferentes, uma mulher com quem se relaciona hoje há mais de 10 anos, que é herdeiro dos bens exclusivos em concorrência com os filhos, em igualdade de condições, então tem um direito ali de 25%. Ele quer beneficiar um dos filhos e a mulher com metade do patrimônio, que é disponível dele. Cara, não, é difícil você alinhar isso, trazendo para a mesa todo mundo e combinando, se não há nenhuma empatia entre essas pessoas. É muito difícil. Veja, se a gente não tem facilidade de ser sócio, aqui na mesa nós temos sócios. Sou sócio do André na Refai,
vocês são sócios na SCS, são sócios na AGE Santa Cruz, na advocacia, e não é fácil a escolha de sócios e a manutenção do interesse societário. Agora você imagina forçar a barra montando uma holding para envolver 3 filhos de 3 ex-esposas diferentes, inclusive com ex-esposas já falecidas, então assim, qualquer elo já foi pro cacete, e com uma atual mulher. Muitas vezes, não sei se é o caso, mas muitas vezes a próxima pode ter sido o pivô da quebra do relacionamento anterior. Então isso também gera uma antipatia ainda mais severa. Aí o cara, não, vamos fazer uma holding para botar todo mundo na mesma empresa, cara, não tem como, né? Difícil. Então, no caso como esse, o testamento. O testamento é a ferramenta que tem seus defeitos, obriga a judicialização para a abertura do testamento, leva ao inventário, inevitavelmente, que até pode ser extrajudicial, mas leva. Tem riscos de conflito quanto à discussão da validade, por isso é sempre bom ver lá a capacidade mental, médico com atestado. Eu gosto muito de vídeo para o cara narrar o que ele quis testar, tá? Mas tem horas que ele vai. Tá? A doação direta foi a forma que meus pais fizeram com relação à casa deles, por exemplo, doação direta para mim. Ponto, acabou a história, tá doado, doado está. Ah, mas se eles quiserem vender, vão ficar refém do Pablo. E daí? A gente é uma família super unida, isso está super dentro do nosso combinado. Para cada situação. Aí, tem gente que fala assim, não faça isso, porque vai passar a perna ao teu filho. Mas se fala assim, minha mãe é capaz de dar um catilipapo, um 5 no brinco na pessoa que disser que eu vou passar a perna nela. Isso não existe na minha e na maioria das famílias. Aliás, a imensa maioria das famílias não terá esse problema, né? Então, a doação é uma ferramenta bacana. Você tem ferramenta securitária, o seguro de vida. Eu ia falar isso. O de vida é lindíssimo. Ele é usado no societário para pagamento de cotas. Sobre isso ontem, Falamos sobre isso ontem, cara. Vamos ter aula na EFI sobre isso. Tem uma aula na EFI com uma professora vamos ter. Da área securitária, né? Isso, um especialista em seguros para falar como você pode usar seguro para a empresa, para essas questões societárias. Então tem muita ferramenta. Você tem trust, ferramenta no exterior, você tem outras modalidades de offshore. Então, o planejamento sucessório é muito amplo. Os planos de previdência, especialmente o VGBL, para pessoas que têm idade que não conseguem mais fazer seguro por conta da idade, mas conseguem manobrar uma previdência. Muitas são as ferramentas. Ficar limitado a holding realmente é muito limitante. Me desculpe a redundância, mas é perceber o planejamento vestido de antolhos, o que realmente é muito limitante. Muito bom. Gosto de usar isso aí. Falou de vários instrumentos. Do que? Dos antolhos, né? É porque quando você fala que alguém está com antolhos, você machuca várias vezes, né? Primeiro que você está dizendo que a pessoa é limitada. Segundo que a pessoa é limitada é um cavalo. É um burro, né? Um jegue. Tá? Então você capricha no adjetivo, né? Eu gosto também. Eu acho que dizer que alguém está de antolhos é incrível. Melhor ainda quando a pessoa nem percebe assim, né? E ela é melhor e tal. Cara, eu às vezes falo sobre isso e cito de exemplo. Eu recebo muita pergunta de jovens advogados, estudantes, né, que estão querendo entrar no mercado. E principalmente nessa área de direito empresarial, subnichado para contratos, aí às vezes aparece uma pessoa ou outra falando, dá para viver só desse contrato? Eu me pergunto, né, falo assim, cara, pra quê, né? Se mudar a cor do capim, você vai passar fome? Então, às vezes, seu cliente precisa de alguma outra coisa que nem é tão difícil assim, mas você só sabe fazer aquele contrato ali porque você fez um curso que te ensina aquele modelo. Isso acontece muito com quem faz holding também, né? Cara, eu sinceramente acho que dá para viver de qualquer produto único no direito. Eu só não sei se dá para sobreviver. Porque, como você disse, se o capim mudar de cor, eu continuo sobrevivendo, eu continuo fazendo, tá? Então, se você escolher um nicho que vai muito bem, obrigado, e ele perdurar muito bem, obrigado, durante o tempo necessário, para que você não trabalhe mais, tendo a sua perspectiva de aposentadoria e tal, beleza. Só que você não controla tudo. Tá? Basta dizer como um exemplo que no primeiro texto do projeto de reforma tributária veio no texto a previsão de que as sociedades de locação de bens imóveis próprios e compra e venda de bens imóveis próprios não poderiam mais usar o regime do lucro presumido. Só poderiam usar o lucro real, já que o simples nacional já não cabe para essa atividade. E aí, cara, acabou. Se eu tiver que alugar imóveis e receber a renda tributada como lucro real, é melhor alugar na física. E aí a holding, na grande maioria das vezes que ela é usada,
deixaria de ser interessante. Esse texto caiu, mas eu tenho certeza que teve gente que não dormiu enquanto esse texto estava de pé ali no projeto. Quando no primeiro substitutivo já saiu dali esse trecho, aí deu uma aliviada na rapaziada. Eu continuei dormindo lindamente. Aliás, a lógica de você lidar com mais de um assunto, ou ao menos ter uma capacidade de criação, faz de você um adorador do caos, porque é no caos que a gente, na verdade, nada. Ainda mais forte do que aqueles que vivem única e exclusivamente de um único produto e que não sabem pensar outro. Isso. Entendeu? Porque, cara, por exemplo, a gente criou a EFI, André. Uma ideia do cacete, genial e tal. Tá. Vamos imaginar que em algum momento aquele assunto esteja mais decaído e tal. A gente tem capacidade para montar outro tipo de produto dentro do direito, como da parte educacional, porque a nossa cabeça está criando o direito, tá? Vamos imaginar que a gente tenha bombado tanto com a EFI que a gente venda a EFI. Aquele produto que fosse único, não é, mas fosse único na nossa vida, e a gente vendesse a EFI, botou uma grana no bolso, a gente já está prontinho para pensar outra coisa, que é o que a molecada das startups fazem, né? Estão ali o tempo todo. Então, assim, quer viver de um único produto, único mesmo, quer viver só de holding, beleza, mas esteja pronto para renascer. Porque quem não estiver pronto para renascer vai morrer, né? E não é só isso, né? Eu acho que quando você falou de todos os outros instrumentos que podem ser usados num planejamento sucessório, você mostrou que, dando um exemplo prático, que em certas situações a holding não resolve. Então, se você é um especialista em holding e não em planejamento sucessório, você vai eventualmente deparar com casos para os quais você não estará apto a atuar. Você não vai conseguir oferecer uma solução para o seu cliente. Por quê? Porque você só sabe fazer holding. Você não sabe fazer um testamento, por exemplo. Foi o que o Pablo explicou. Você não sabe ver outras possibilidades. Dizer, aqui nós vamos fazer doação, aqui nós vamos fazer um testamento, aqui a gente vai fazer, ou vai usar outros instrumentos. Não, porque você está bitolado a fazer só holding. E aí você vai, eventualmente, lidar com diversos casos em que a holding não vai ser a estratégia mais interessante, mais eficiente, e aí você não vai saber o que fazer. Ou você vai insistir nela e fazer algo que no final das contas vai ser ruim para o seu cliente. Exatamente. Vai ficar Que é pior. Ou você limitado, vai insistir, né? porque você está ali, mas você não consegue ver outras possibilidades. E dá para usar mais de um no mesmo planejamento. Então, a recomendação é não seja um especialista em holding. Seja um especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Exatamente Né? isso. Você quer ver uma coisa, só para aproveitar, fugindo da lógica de planejamento sucessório e pegando o gancho do patrimonial, Uhum. tem projetos de reestruturação empresarial que são maravilhosos e estão no âmbito do societário. Clientes que têm atividades operacionais, algumas dentro de uma família, e que aquilo está bagunçado, que o dinheiro tem uma circulação esquisita, ele sobe, vai para o bolso, para depois ir para outro negócio, e você tem riscos de comunicação conjugal lá em cima. Você pega um projeto para reestruturar, não é a coisa mais difícil do mundo, brincadeira de ontem do jantar, que alguém falou assim, não, o André adora quando a gente manda proposta de 3 dígitos, né? Não, de 6. De 6 dígitos. Você falou, existe alguma aí qual foi a minha resposta? Existe alguma abaixo de 6? Existe alguma proposta na advocacia abaixo de 6 dígitos? Aí o pessoal riu, brincou, né? Mas, cara, é porque você vai fazer projetos dessa maneira para empresas que tenham ali uma vida econômica bacana, você vai performar, sim, honorários de 6 dígitos com tranquilidade, sem forçar máquina, não estou aqui. Né? Não é aquela coisa sensacionalista, não. É vero, entendeu? E que não está limitado a holding, pô. Não tá longe de ser só holding. Agora, sem estudar, cara, não dá. Só no achismo, não dá mesmo. E tem que estar estudando o tempo todo, né? Porque toda hora sai uma coisa, ou uma decisão, ou uma lei, né? Ou um entendimento de algum órgão público que impacta nas estratégias que normalmente são utilizadas, né? Por quem faz planejamento sucessório. Então, é um estudo constante, com atualização constante.
Desculpa, Thiago. Não, tranquilo. Eu terminei a mentoria do cara, né, hoje de manhã e fiz uma outra, né, com uma mentoranda minha que também volta e meia tá comigo. Uma ótima advogada, ela é ótima advogada de Floripa e ela atua muito com a área de médicos, estruturação de sociedades médicas. É um negócio complicado, porque aí você vai fazer prestação terceirizada de hospital, você bota 50, 100 médicos numa mesma PJ. Cara, aquilo é um barato, você discute tudo, se por risco de vínculo empregatício, se você vai para um ISS fixo, mas porra, para um IR no presumido com base de cálculo a 32, se você vai para um IR de hospital com base de cálculo de 8%, mas qual é a consequência disso? Vai perder o ISS fixo. Qual é a questão que envolve, por exemplo, prolabore desses médicos, se tem, se não tem, risco de pagar só como dividendo e a Receita entender que é tudo renda tributável. Por causa assim, para analisar. Cara, tudo isso, olha o tamanho da interdimensão desse negócio e o valor agregado que tem para a advogada que está lá fazendo. Eu acho um barato, ela é inteligentíssima. Ela é minha mentoranda muito mais para validar aquilo que ela já sabe, porque ela já sabe muito, um barato. E isso está no mesmo eixo de quem está estudando holding. Está no mesmo eixo, entendeu? São áreas de conhecimento que se conectam ali, que, pô, já que eu cheguei até aqui, pô, deixa eu ir até ali um pouquinho, deixa eu ir até ali. E aí você tem uma capilaridade de serviços. Não estou falando aqui de você fazer trabalhista, de você fazer previdenciário. Não é você abrir o lecão, não. Mas dentro do direito empresarial, dentro do direito tributário, dentro do direito de família e sucessões, tem um conjunto ali de produtos jurídicos que se intercomunicam e que, poxa, são rentáveis, cara. Vale pegar. Mas fala aí, Tiagão, que eu te interrompi, cara. Não, eu queria só pegar o gancho na sua resposta e queria que você nos respondesse o seguinte. Essa é uma pergunta, na verdade, bem recorrente, né, nas nossas pesquisas, que é o seguinte: o que faz, de fato, o advogado se destacar na área? É ele já atuar no empresarial, que está aqui André, que é um especialista, no tributário, ou isso não tem absolutamente nada a ver com esse advogado que vai se destacar, né? Vai ser um ponto fora da curva aí. Maravilha. Cara, falar paralelepípedo é um troço difícil, né? Para determinada faixa etária. Então, primeiro a pessoa aprendeu o A, o AE, o IOU e tal. Depois ele aprendeu o A com B, o B com A. A verdade é que existem áreas de conhecimento que são degraus bons para certos produtos jurídicos. É inegável que o direito societário, o direito tributário, o direito das famílias e o direito das sucessões são 4 áreas do conhecimento jurídico que são fortes para impulsionar a atuação com o planejamento sucessório. Nada impede que um advogado que nunca teve proximidade com esses itens vá também atingir e galgar uma boa estrada, uma boa carreira no planejamento sucessório. Mas, certo que aqueles que já falaram A, B, no tributário, C com C, não sei o quê, no societário e tal, ele já tem ali palavras conectadas na cabeça dele para que ele possa avançar mais rapidamente. Então, na verdade, é uma grande escadaria que você tem que ir galgando áreas do conhecimento, principalmente conectando áreas do conhecimento, porque se elas conversarem com si mesmas, não vai funcionar, elas têm que conversar umas com as outras, não dá para ser aquele monólogo jurídico. Então, facilita, Thiago. As pessoas que já atuam em determinadas áreas estão um passinho adiante. E isso impede que as outras não alcancem? Opa, claro que não, né? É óbvio que você pode começar do zero, tendo um advogado, sei lá, com área de cobrança, com a área civil, contratual, e você crescer na área de planejamento tranquilamente. Não é um inibidor, não, cara. Mas assim, se for pegar a essência do planejamento sucessório, você lida com 2 tipos de coisa, né? Patrimônio, principalmente imobiliário, na maioria das vezes, e empresa. Se na sua atuação você já atua ou com empresas ou com patrimônio imobiliário, você já tem uma entrada maior. É diferente, por exemplo, se você for um previdenciarista, Sim, que provavelmente você nem vai ter na carteira de clientes tantos clientes que têm patrimônio potencial para fazer um planejamento sucessório. não mesmo. Você não tem cliente da área em potencial, que até conecta com outro assunto, Ronan, que é a questão de buscar clientela, né? Como é que você busca clientela? Eu falo, cara, a área de planejamento é maneira porque muitas vezes você vai buscar cliente dentro de casa. Não estou falando dentro de casa família, mas no sentido de escritório, né? Dos clientes que você
Já tem. Por exemplo, quem faz inventário, já vive disso, tem ali um potencial para vender planejamento incrível, porque cada cliente que está vivendo a dor de um inventário pode se assim, perceber a vantagem de não viver aquela dor de novo. Então ali tem uma conexão imediata. Você muitas vezes consegue puxar do meio do inventário para já amarrar a realização de um planejamento pós-encerramento do inventário. Aquele ali já era. Você não faz planejamento de gente morta, mas você planeja o que fazer depois que aquele patrimônio sucedido for concluído no seu inventário. E aí, Ronan, só uma micro assim, correção numa parte, né? A gente fala muito do imobiliário e realmente o imobiliário é o carro-chefe da lógica mental no planejamento sucessório. Eu falo que o imobiliário é ali a maconha para drogas mais pesadas no planejamento sucessório. Mas com o tempo, vocês todos vão perceber que o imobiliário passa a ser um detalhe quando você começa a fazer planejamento, por exemplo, de ativos financeiros. Hoje é mais comum, na minha carteira, eu ter mais clientes com ativos financeiros volumosos do que imóveis, cara. Essa é uma realidade. Porque as pessoas com a mentalidade mais financistas, mais na parte de economia, muitos percebem que a acumulação imobiliária, a despeito de ter vantagens quanto à segurança, tijolinho é tijolinho, percebem, na verdade, que a rentabilidade imobiliária é muito menor do que a rentabilidade financeira. E a liquidez também. E a liquidez nem se fala, cara, é verdade. Então, muitas dessas pessoas já acordaram para isso, estão diversificando o patrimônio, inclusive dispensando imóveis, transformando aquilo em dinheiro, ainda que com perdas, porque sabe que mesmo vendendo em baixa o imóvel, vai botar para rentabilizar, muito em breve ele vai recompor o principal perdido, porque vendeu em baixa, e a rentabilidade vai ser maior do que a que ele tinha no imobiliário. E isso nos obriga a ter uma visão ainda mais ampla. Mas você tem razão numa parte. A primeira maneira de atingir cliente no planejamento é no imobiliário. É a porta de entrada ali na cabeça das pessoas. Fora o operacional, André. Fora o operacional. Sim. O cara que é industrial, né? O cara que é operacional rural. E aquilo também tem que ser tratado com todo carinho. Não é só pegar um bem e passar daqui para colar. Então, é muito, muito legal. Eu confesso que quando eu falo de planejamento, eu fico feliz porque eu sei o quanto é bacana o produto para quem oferece e para quem recebe. É muito bacana. E aí vem, acho que a outra pergunta, né, Tiago, que deve ser bem recorrente, tá bom, estou me especializando em planejamento sucessório. Estou adquirindo conhecimento, pegando os melhores livros, fazendo o melhor curso, que é o do Pablo, tal. E aí, estou agora, assim, tecnicamente, me sinto preparado, né, para atender um cliente que precise de um planejamento, tal, mas como prospectar, né? Essa é uma dúvida, assim, recorrente, até porque a gente sabe que os nossos estudantes de direito, eles não são preparados para o mercado, né? E aí, como prospectar na área de planejamento sucessório? A OAB não deixa a gente ser preparado para prospectar, né? Ela já nos limita a isso, né? Bom, eu enxergo que existem 4 caminhos de acesso para o cliente de planejamento sucessório, que não são excludentes entre si. O primeiro deles é o cliente do anonimato, é o cliente com quem você não tem nenhuma relação, ele não te conhece, você não o conhece, ele talvez nem conheça aquele produto. Ele pode, é o que a gente chama de público frio, né? Sim. Dentro do universo do digital. Então ele é público frio, ele nem sabe que existe aquela demanda, aquela necessidade bacana para ele e tal. Como é que você acessa esse cara? Geração de autoridade. Não tem como, você tem que gerar autoridade. Existem formas diferentes de você gerar autoridade. A gente pode fazer, por exemplo, postagens em redes sociais direcionadas para clientes dessa área, e aí com uma comunicação que seja menos técnica, né, e mais prática, Mais focada focada na dor, muito bom, na dor do cara, sabendo que ele não é advogado, que ele não é contador, então ele tem que enxergar aquilo a partir da necessidade e, portanto, da dor, e depois das ferramentas para
cuidar daquela necessidade. E dentro também do anonimato, tem uma outra forma muito bacana que, na minha opinião, conecta com a próxima forma, que é a geração de autoridade mais técnica. Por exemplo, nós publicamos essa semana um artigo sobre a impossibilidade jurídica de usar lá o condomínio de cotas entre cônjuges casados em comunhão universal. Um artigo com toda a explicação técnica. Ele não foi feito para atingir médicos, ele não foi feito para atingir engenheiros, não que não possa ser lido por eles e talvez compreendido, né? Por uma questão ali de que a gente escreve para ser compreendido. Mas é um artigo voltado para advogados. Ele é voltado para advogados, né? E contadores ali e tal. E aí conecta com o segundo meio de atração de clientela para planejamento, que é a indicação. Advogado indica advogado. Cara, ninguém indica mais. Veja, eu, Pablo, se eu não sou advogado, eu posso ter um amigo que precisa de um planejamento e eu vou indicar a vocês uma pessoa. Mas se eu sou advogado, eu tenho centenas de clientes. E aí eu posso pegar essa minha centena de clientes que eu não consigo atender com planejamento, porque não é a minha área, e dar para vocês esses clientes. Perceba que a capilaridade da indicação de advogado para advogado é muito maior do que a cliente para cliente. Que a gente fala, não, cliente indica cliente e tal. Mas o cliente indicar cliente é progressão aritmética. O advogado indicar cliente é progressão geométrica, meu irmão. Esse troço vai embora, não para mais. Então, quando você gera autoridade através de artigos, de conteúdo mais técnico, você vai atrair mais advogados que clientes. Por exemplo, o meu Instagram não atrai cliente de planejamento. A minha comunicação não atrai cliente. Eu não fico dizendo que o inventário é ruim, que seu filho vai perder patrimônio. Nada disso. Eu falo para advogado. E isso me atrai clientes, sim, desses advogados, que a indicação é a segunda forma. A terceira forma é ótima, maravilhosa, é a primeira a ser utilizada, que é do cliente que já existe. Você já tem aquele cliente, vende para ele, oferece, se comunica com ele, passa a mandar newsletter para ele, né, aquelas cartinhas, para ele entender um pouquinho e tal, comunicação. E a última, que é mais nichada, que é a docência. Aí é bem mais nichada, tô com um espirro preso aqui, que é a docência. A docência atrai cliente, inevitavelmente, porque é uma autoridade presumida, né? O docente é alguém que tem uma autoridade por presunção. Pode não ter de fato, mas por presunção tem. Então são essas 4 maneiras que eu vejo para alcançar o cliente de planejamento. Maravilha. Muito bom. Perfeito. Você falou sobre essa questão da indicação e... Porque isso aí acaba valendo, desculpa te interromper, não, mas só para concluir, isso acaba valendo para todas as áreas, não só planejamento. Cabe ressaltar, destacar isso aqui para os advogados que estão ouvindo, essa indicação, ela deve ser recompensada financeiramente, né? Porque Sim. dê a César o que é de César, que você continua estimulando aquela E agora conduta está de até indicar. regulamentado Tá isso. até regulamentado. Na própria, Felizmente, Na cara. última reforma que teve na lei aí, né? Isso ficou expressamente... Inclusive, Remuneração da indicação. inclusive Nada mais justo. eu mandei isso aí para vocês e a gente precisa discutir sobre essa alteração também na parte de tributação de honorários, né? Porque falou que agora a tributação ela pode ser dividida. Não é igual a gente sempre fez, que quem recebe o dinheiro do cliente tributa sobre o total e repassa, e depois o outro parceiro tributa de novo. Tá, sim. Pode fazer o split ali. Pode. São 2 contratos diferentes, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Mas não é o assunto de hoje, mas só para fazer esse... E aí, Pablo, a segunda pergunta, eu acho que deve ser também, né, Tiago, uma dúvida recorrente do pessoal é, beleza, entendi como prospectar, vou fazer isso. Aí a pessoa começa a fazer, né? Vai lá, começa a usar as redes sociais para mostrar conhecimento, divulgar conteúdo, vai adquirindo autoridade, tem boas estratégias de networking, começa a dar aula, se é uma pessoa que está lá numa cidade interior, consegue entrar, faz uma pós, consegue começar a dar aula numa faculdade lá da sua cidade e tal, beleza. E aí começam a chegar os clientes, maravilha. Aí vem a segunda grande dor dos jovens advogados, né? E eu acho que deve estar aí entre os principais temas. Como é que eu vou precificar o meu trabalho nos casos de planejamento sucessório que chegam? Eu estou fazendo as perguntas bem endereçadas, porque eu sei que você ensina tudo isso, né? O Pablo deu até a aula sobre precificação,
né, na FAO, na Formação e Advocacia Lucrativa, que é um produto aqui da SCS. Então, eu estou fazendo as perguntas já sabendo a resposta, mas eu quero que você dê a resposta para a nossa audiência. Divida aqui com o pessoal. Exatamente. Né, bom, primeiro que a advocacia de planejamento sucessório é uma advocacia extremamente especializada pela multiplicidade de ferramentas usadas, né? Chega a parecer até contraditório. Ela é especializada no conjunto de especialidades. Então, isso torna essa advocacia uma advocacia naturalmente cara. Ela precisa ser cara. Se ela não for cara, não faz sentido eu estudar tantas matérias e entender, conectar tudo para ganhar o que eu poderia ganhar, por exemplo, estudando menos. Tá? No direito, isso me parece bastante nítido, assim. Algumas áreas têm um potencial remuneratório maior, tanto quanto mais especializados são esses temas, e em outras em que você tem uma certa facilidade de trânsito naquela área, não estou desfazendo das áreas, mas uma maior facilidade de trânsito, que a base de conhecimento para atuar não é tão vertical, mas que também não tem um potencial remuneratório muito grande. Então, a primeira coisa para entender é, a advocacia de planejamento é uma advocacia que agrega valor. Eu tenho valor agregado. E aí, é aquela coisa da batata do McDonald's, da batata não sei o quê, da batata assim, da batata gourmet. Cara, você agregou valor, você tem que cobrar valor. Então, esse é um ponto que tem que ser compreendido. Segundo ponto não é uma advocacia que mereça ser tratada como commodity. Tá? Aquele copiar e colar, em que você bota na prateleira e todos os personagens do mercado cobram a mesma coisa, porque aí você deixou de ter ali um diferencial. Próximo ponto, e para mim esse é um dos pontos mais sensíveis e que eu vejo um erro fatal nas pessoas, na internet e tal, é achar que todo planejamento tem que ser cobrado com um valor igual, porque é um serviço igual para todo mundo, e, portanto, não faz diferença se você vai trabalhar com patrimônio de 1 milhão, de 5, de 10 ou de 100 milhões. Cara, isso é maluquice, isso é uma insanidade mental. E eu explico isso por vários motivos. Primeiro que para eu acessar um cliente de alto nível, eu tenho que estar compatível com aquele cliente. Então a minha vida acaba sendo mais cara para eu estar no ambiente onde aquelas pessoas que têm mais dinheiro e mais patrimônio estão. O exemplo que eu dou sempre é: qual cliente você vai captar malhando na Bodytech ou malhando na... Como é que é o nome daquela que é... Smart Fit. É uma pergunta simples. E não é preconceituosa, ela é analítica. Quanto é que é a Bodytech aqui em Brasília? 150. Aí, quase R$800 por mês pro cara malhar, meu irmão. Não paga quase R$800 por mês o cara que não tem condições, pô. E ele vai pagar 100 na Smart Fit, alguma coisa parecida com isso. Então, isso segrega. O restaurante cuja conta dá 5 mil, o restaurante cuja conta dá R$500. Então, quando você vai buscar clientes de alta renda, a tua carteira tem que estar compatível para você estar próximo daquelas pessoas. Então, você gasta mais. Se você gasta mais, você precisa ganhar mais. É tão óbvio. Se não é melhor, se eu vou ganhar a mesma coisa para fazer de 1 milhão e de 10 milhões, então que eu faça sempre de 1 milhão, porque aí eu vou ficar próximo do cliente onde eu tenho menor despesa para estar ali. Agora, se você quer vestir o terno tal, a camisa tal, a Montblanc, o carro tal, a moto tal, a casa tal, para que você esteja, você vai gastar mais. Então você tem que ganhar mais. A segunda coisa é, quanto maior o tamanho, maior o tombo. As pessoas ignoram o risco da atividade profissional. Isso é uma loucura. Cara, nós temos casos de Big Four sendo demandadas em juízo por prejuízos causados com o planejamento tributário, que deu errado. Big Four, cara, de consultoria. Óbvio que os caras têm seguro, pô. Seguro de responsabilidade. A gente no escritório, na SMJ, tem seguro de responsabilidade. Ou a gente está alheio a perder um prazo? Ninguém está. E se acontecer, você de alguma maneira tem que estar arrediado. A mesma coisa em relação ao planejamento sucessório. Nós somos seres humanos, nós estamos passíveis de cometer erros. Ou de ser interpretado como erro aquilo que não foi. E um cliente que vem para cima de você, ou um fisco que vem para cima do cliente e traz você como corresponsável,
por uma eventual evasão fiscal, e eu não estou dizendo que a gente faça isso como um erro escolhido, mas pode ser interpretado. Aí o cliente tem um patrimônio de 40 milhões, gerou um prejuízo tributário, sei lá, de 1 milhão, e isso vem para tua conta e você cobrou 35 mil para fazer o planejamento do cara. Isso é uma loucura. Então, se você vai trabalhar com muito risco, você tem que trabalhar com muito dinheiro. Tem que ter um seguro compatível. Quanto maior a apólice, mais caro vai ser o prêmio do seguro. Quem não tem seguro ainda vai ter que guardar para... Né? Eu tenho que acumular mais. Nem que eu tenho que desfrutar mais para assumir o risco. Planejamento sucessório se cobra percentual sobre o patrimônio envolvido, assim como fazem corretores de imóveis na intermediação imobiliária. Eu, Pablo, costumo dizer o seguinte: ancora o cliente pelo inventário. Pega lá, OAB local. Aqui em Brasília, sugestão é de 5 a 7%, eu acho. 5 a 10% do patrimônio para fazer inventário. Se você chegar pro cara e disser, eu vou te cobrar 5, é o que cobraria no inventário. Já tá bom se eu entregar coisa melhor que o inventário. Se eu cobrar 2,5, tá maravilhoso, eu cobrei a metade. Eu não digo nem que eu vou cobrar metade. Fora que o inventário vai gerar outros custos que no seu trabalho é... Eu vou dizer que o inventário vai ter honorários que vão custar o dobro, que é melhor do que falar que você vai cobrar metade, apesar de ser matematicamente a mesma coisa. Né? E aí você vai cobrar 2,5% do patrimônio do cara, que tem 10 milhões. Você botou 250 mil no bolso, cara. É isso. Agora, a mentalidade da massificação não é compatível com o planejamento sucessório. Aí é bobagem. É bobagem. Massificar planejamento sucessório. A gente não quer ter muitos clientes. A gente quer ter melhores clientes. Verdade. Para trabalhar menos um cadinho. Exatamente. Não é isso, Ronaldo? Muito bom. Com certeza. Muito Da bom. advocacia de massa. Tem mais chegando. alguma... o Ronan que é um crítico. Tem mais Eu alguma acho pergunta que é recorrente, Thiago? Tem, André. Tem uma que conecta aqui com o que o Pablo tá falando, que é o seguinte. Você defende o trabalho do advogado que atua no planejamento sucessório de terça a quinta. Eu queria que você nos explicasse. Eu não defendo isso, não. Eu defendo que eu trabalho de terça a quinta. O cara que você quiser trabalhar de domingo a domingo é com ele. Eu queria... vamos lá. Faz o seguinte, explica pra gente como é que funciona essa organização e qual é o paraíso que esse advogado consegue alcançar atuando no planejamento sucessório. Muito bom, cara. Brincadeira à parte, eu sou um usuário das redes sociais para vender minha docência e tal, e isso faz com que outros docentes cheguem até minhas redes sociais, lá no feed, né? Então, veja. E aqui a rapaziada do marketing para advogados e tal, que faça esse curso e você vai ver a sua caixa de mensagens no direct bombar. Eu tenho um agora que eu tô vendo, que é um cara que trabalha com imobiliário para consumidor. Aí ele para de carro, sai, se arruma assim, né? Tá vendo isso aqui? Aí ele mostra empreendimento imobiliário. Só aqui eu já fiz mais de 400 clientes. Não tem 400 apartamentos. Né? Não, até tem. E vamos fazer de conta que seja verdade. Vamos fazer... Porque às vezes eu prefiro que seja mentira. Para mim, por exemplo, eu gostaria que fosse mentira. Porque é um pesadelo para mim imaginar que eu tenho 400 clientes. É um pesadelo. Se você disser para mim amanhã você vai ter 400 clientes, eu vou dizer, meu filho, eu faço outra coisa. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu vou fazer drink. Eu não vou fazer mais advocacia. Porque eu não quero 400 seres humanos me perturbando, mandando mensagem, enchendo meu saco. Tá? Não tem final de semana, não tem... Então, existe hoje uma gourmetização, eu vou usar a expressão de novo, e um endeusamento do supertrabalho. As pessoas querem aparecer na rede social, começando a malhar às 4, saindo já de terno às 5 e voltando para casa às 11 e publicando isso, achando que isso é bonito. E depois vão reclamar que tiveram um burnout. Mas, na verdade, elas criaram o próprio burnout, porque aquilo é, hoje, um fetiche que as pessoas têm do supertrabalho. E isso faz uma inversão de valores em relação à vida enorme. Porque a vida não é trabalhar. A vida é viver a vida, e a gente trabalha para viver a vida. De preferência, bem. Então, essa história do TQQ, que pega, assim... Eu não gosto, por exemplo, de trabalhar às sextas-feiras. É algo que eu evito com toda a força.
Assim como eu quero fazer com que isso se torne uma realidade também nas segundas-feiras, o que eu já consigo com alguma medida. Isso pressupõe, primeiro, que eu não queira todos os clientes do mundo. Que eu queira negar clientes que não interessam. Que eu queira, por exemplo, elevar a base dos clientes de planejamento que eu vou atender. Que eu queira elevar a base das aulas que eu vou dar. Negando determinadas aulas para que eu possa ter mais tempo para viver. Para que eu possa ter mais tempo para andar de moto. Para que eu possa ter... Então, quando o André diz assim, então, a última vez que eu vim a Brasília, vamos lá pro Peru. Aí, cara, aí compra a passagem. E vai. Aí ela tá você passando não sei quantos dias. Agora ela saca aí e inverte. Vamos lá para Buenos Aires. Eu vou agora para dar o congresso de planejamento acessório em São Paulo em agosto. Vou de moto, depois vou a Curitiba. Essas permissões são aquilo que eu busco. E eu acho, sem querer entrar na vida dos outros, que as pessoas deviam refletir mais sobre isso. Então, a advocacia massificada, quando ela não está totalmente empresariada pra caramba, e você é só um gestor de celular, que não é só, é coisa pra caramba, mas que você consegue gerir aquilo de verdade, sem mentira, falcatrua, beleza. Agora, tem que atender. Hoje eu já fiz 14 reuniões com o cliente. Tu tá maluco? Se eu tiver 5 reuniões com o cliente numa semana, eu me mato. Quero. Eu vou ao escritório uma vez por mês. Uma vez por mês eu vou ao meu escritório, que é a reunião mensal de equipe. Acabou. Então a meta é trabalhar menos. Pablo, planejamento, o que tem a ver com isso? Cara, tem a ver que eu não tenho processo judicial, com exceção de algumas discussões tributárias propositais de TBI, mas que aí é uma outra equipe do escritório que faz, não é a minha equipe de planejamento. Então eu terceirizo interno a quem de direito. Então não tem processo, não tem audiência, eu não acompanho o negócio de push de processo, eu não quero fazer muitos planejamentos, eu quero fazer alguns que me rentabilizem aquilo e que me permite trabalhar realmente no máximo 4 vezes na semana, mas de preferência 3, que é o ideal, sem perder padrão de vida. Poderia trabalhar mais e ganhar mais dinheiro? Sim, claro. Mas eu não quero. E são entregas rápidas, né? Que não são questões que se prolongam no tempo. Você vai ter que... Às vezes um processo vai ficar contigo aí 10 anos, cara. Muito bom, é isso. Né? E o cliente ligando lá... É o erro. É o famoso, como é que tá meu processo? Aí você contrata um negócio com um cliente, cara, cobra do cara 5, 10 mil para fazer uma contestação. O processo dura 8 anos. Aí tu cobrou 8 mil, vamos botar igual, R$1.000 por ano. Tá menos de R$100 por mês. E você acha maneiro ter botado no bolso R$8.000. Ficou de maluco, velho. Tá maluco. Mas aí você pode... 8 mil agora. Mas se você fizer... Tem um que eu vejo também na internet que é assim... E se você pudesse fechar um contrato de 2 mil por dia? Um negócio desse, assim. Por 10 de 2 mil por mês e tal. Aí o advogado que, coitado, não tá ainda monetizando bem, vai, calma, que vai, seu tempo vai chegar. Se fizer o caminho certo. O advogado que não tá ainda monetizando bem, ele olha e fala assim, 10 clientes, 2 mil, vou lá, meu irmão, quero isso. Agora, o que me custa cada um daqueles 2 mil? O que me custa aquilo, cara? E se aquele 2 mil for um jack, que eu vou demorar, mesmo jack, que eu vou demorar pelo menos 2 audiências para me deslocar, eu vou ter que ficar pipocando de sala em sala na audiência, e aí tem recurso, tem que fazer sustentação. Aqueles 2 mil são peanuts, cara. Aqueles 2 mil são peanuts. 2 mil tem que ser só a hora, pô. 2 mil tem que ser só a hora. Por que conversar comigo? 2 mil a hora. Mas, Pablo, é muito fácil dizer isso agora. Mas o agora de agora é uma construção de vários agoras. Entendeu? É como você se posiciona no seu agora, para que o próximo agora seja melhor que o anterior, pô. Não é isso, cara? É isso. Cara, não tem nada melhor do que mandar uma proposta sem nenhum medo do cliente não fechar, né? É muito bom. Você não precisar fechar a proposta é maravilhoso demais da conta. É libertador. Ele sente isso. É aquilo que o Pablo falou no nosso primeiro podcast, né? A pior coisa do mundo é você fazer compra com fome. Exatamente. É muito bom. E eu tive a oportunidade de já entrar na advocacia com esse sentimento, né? Muito graças também ao que eu construí antes de carreira e à sociedade com o André e com o Samer. Isso
proporciona a gente advogar em um patamar um pouco menos, como eu posso dizer, menos predatório, né? É verdade. Uma sensação muito boa. E vocês precisam de dinheiro como todo escritório de advocacia. A diferença é que você precisa disso, que não vai ser pouco para manter um padrão de um escritório, só que para fazer aquilo você tem que fechar meio cliente. Você fecha meio cliente, você garantiu a tua despesa, o outro meio já é lucro, mas o próximo cliente já é 3 vezes aquilo. Uhum. Entendeu? Cara, tem mais uma pergunta aqui que eu queria te fazer. Posso deixar passar? Eu acho que tem muita gente que te segue e gostaria que você respondesse isso também. A pergunta Que é o seguinte, do milhão. acompanhando o podcast, obviamente a pessoa tem interesse, né? Atuando em outras áreas, tem interesse em conhecer e saber um pouco mais sobre o planejamento sucessório. Só que qual é o problema? Muita gente vendendo mentiras na internet. Então, muitos falsos professores, enfim, inventando uma porrada de solução que a Hold não resolve, talvez, o planejamento sucessório. Então, eu queria abrir para te perguntar como saber ou como escolher, como, de repente, driblar esses falsos professores aí. A pergunta é difícil pra caramba, viu, cara? Não a identificação, mas a pergunta, ela é muito difícil. Porque ela pressupõe um pouquinho de estupidez para responder. Normal. Ela pressupõe, cara, não tem jeito. Em qualquer ambiente animal, você vai ter animais mais fortes e animais mais fracos. Isso vale da formiga ao leão, meu irmão. Não tem jeito. O que significa que num universo de 1.300.000 advogados, como uma manada de advogados, você vai ter aqueles com uma capacidade mais pronta para identificar o que não serve e aqueles ainda não maduros e possivelmente muitos nunca serão para identificar aquilo que não presta. Então, acho que a primeira nota de corte ela é estúpida pra caramba, como eu evito não quero deixar de ser o que eu sou em relação a isso, que é o seguinte, tem gente que não vai enxergar. É a mesma pessoa que vai ver alguém oferecendo um golpe de Pix, dizendo que se você botar R$100 volta 1.000, e ele vai e faz. O que eu vou dizer disso, cara? Eu não tenho o que dizer disso. Não dá pra dizer nada. Essa pessoa não vai enxergar. Então, acho que para responder isso de maneira mais objetiva, depois de ter sido bastante estúpido com essa primeira fala, é dizer o seguinte: o bom senso é um bom caminho. Você tem 41 anos, André tem os mesmos 45 que eu. Nosso produtor aqui tem quantos anos? 43. Tá meio acabado, hein, meu irmão? Rodou sem óleo, hein? Rodou sem óleo, hein, cara? No sol, hein? Mora perto da praia? Marecia. Mas a gente que tá aqui na casa dos 40, e é brincadeira, viu, meu amigo? Só pra fazer a piada. A gente que tá aqui na casa dos 40, a gente viu muito propaganda na TV das facas guinso. Ela pegava uma lata dessa, meu irmão, metia a faca guinso. Aí depois pegava um tomate sensível, Cortava tudo. Pedra e tal. Só não cortava a meia vivarina. Isso aí. Aí tinha um outro produto que era as meias vivarinas. As meias vivarinas. Que por nada nesse mundo eram machucadas. O cara pegava, passava pedra e tal. Nem a faca guinso. E a gente tinha uma brincadeira, não é? Hein? A gente não tinha? Tinha uma brincadeira que é quem ganha a batalha das meias vivarinas com a faca guinso. Né? Porque o que significa dizer o seguinte: das duas, uma, meu irmão. Ou os dois estão mentindo, ou um deles está. Mas óbvio, os dois estão mentindo. E aí você olha aquela publicidade de caceta, agora eu vou ter a faca do universo e compra achando que vai ser. Você é o mesmo cara que vai comprar um curso de planejamento sucessório de holding acreditando no charlatanismo do cara, entendeu? Essa alma eu não vou salvar. Porque lhe falta bom senso. Entendeu? Se a pessoa tiver um mínimo de bom senso, ela não compra facas guinso achando que ela faz aquilo. Ela não compra meias vivarina e vai brincar com gato. Se ela tiver um mínimo de bom senso.
É difícil você corrigir o rumo de uma pessoa que não tem bom senso nenhum. Nenhum. Não é difícil enxergar charlatanismo. Ele costuma ter cara, ele costuma ter tom, ele é muito sensacionalista, ele é muito permissivo, ele é muito facilitador. É tudo muito fácil, é tudo muito pode. Essa é a dica para você identificar um charlatão, seja no direito empresarial, seja no planejamento sucessório, seja com holding, seja vendendo faca, seja vendendo meia. Seja vendendo marketing Boa. jurídico e prospecção de clientes. Puta que pariu também. E a advocacia autogerenciável. Merda, viu? Hein? Fica puto. Todo dia. O Jorge Ben fala isso, né? O Jorge Ben fala isso, assim, naquela música dele. Eu esqueci o título, mas é a música que ele fala assim: o Tiranossauro Rex mandou avisar que para acabar com a malandragem tem que prender e comer todos os otários. Né? No dia que só tiver malandro. Agora, enquanto né, ele fala, para acabar com a malandragem, tem que prender e comer. Aí você pensa que ele vai falar dos malandros. Não, tem que prender e comer todos os otários. Né? É isso. Ou, eu lembro também daquela. E aí é difícil a pessoa ter essa autopercepção, né? Porque é foda, é complicado. É por isso que às vezes tem que ser duro mesmo, como o Pablo foi nas palavras. Eu lembro daquele filme, Cartas na Mesa, que é um filme maravilhoso, com o Edward Norton e o Matt Damon, sobre pôquer, né? E tem uma cena no filme, um discurso, na verdade, do protagonista, que ele fala assim: se você tá há tantos minutos numa mesa e você ainda não identificou quem é o pato é você. Pô, essa é muito boa. Essa é muito boa. Né? Essa é muito assim, então a pessoa tem, às vezes, também construir uma certa casca, assim, sabe? Para saber identificar as malandragens que aparecem na sua vida. Porque se você está há muito tempo num ambiente assim, cheio de malandro, e você não conseguiu identificar ainda quem é o bobo é você. Cara, é muito isso. É muito isso. E o digital é campeão disso, cara. Vamos sair do direito um minutinho. Na parte de investimentos, cara. É pra tudo. Cara, isso é loucura, cara. Tudo é incrível, é assim. Você bota R$1 e você faz 1.000 em 2 dias. O Warren Buffett fala isso, né? Fala assim, pô, eu sou o cara e eu consigo fazer um percentual assim baixo, não lembro qual é o número que ele diz, não vou falar aqui porque eu não lembro, mas eu consigo um percentual baixo. Pô, como é que você vai acreditar nos caras que começaram ontem e estão prometendo que vão fazer 20 vezes o que eu faço? E o pior é que o cara acaba fazendo, porque ele engana um montão de gente. Impressionante esse troço. Então é isso, sinto muito, você tem que se identificar quem você é na manada ali, entendeu, cara? Se você é o leão que tá lá na frente comandando as coisas, ou que você tá ficando pra trás lá de boi de piranha pra segurar a onda dos predadores pra não pegar o resto da manada. Escolha aí onde é que você quer ficar. Encerramos, né? É isso aí. Foi muito bom, Pablo. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Você vem desenvolvendo tanto na advocacia aí, com seu escritório há mais de 20 anos. Já são o quê? 21 anos de advocacia, né? 22 anos de advocacia. Com seu excelente escritório, o SMGA. Parabéns pelo seu trabalho aí na docência. Também já deve ter aí uns 20 anos também. Como 21. E agora com esse sucesso todo aí no ambiente online, que eu te falava isso. Né? Eu tenho a agradecer demais a você que abriu meus olhos para esse ambiente, que é muito bacana. Quando o Pablo começou, eu falava pro Ronan, escreve o que eu tô dizendo. O Pablo é um fenômeno, ele é o cara que tinha que estar nesse mundo, né? Pela autenticidade, pelo conhecimento, que é absurdo. Quem conhece você de perto sabe, conhecimento na sua área, um domínio sobre os temas incrível, pela didática, né? Então, parabéns aí pelo sucesso que você está fazendo aí na docência. Só tenho a agradecer. Obrigado pela parceria na EFI, que é esse produto maravilhoso que a gente construiu junto. E é sempre um prazer e uma honra ter aqui você no nosso podcast. Muito e venha legal. mais vezes. Virei mais vezes, com certeza. É um prazer. Eu sou muito grato a essa relação que a gente estabeleceu. Você sabe disso, eu já disse isso algumas vezes. E acho que eu vou repetir isso durante muito tempo, porque é muito verdadeiro e muito devido deixar esse registro realmente.
E essa parceria se tornou algo que vai além, que é a nossa amizade. Tirando a raiva que eu tenho de você, das viagens que você me obriga a fazer. E vem uma em breve aí, falta pouco. Eu Tem uma nova aí. tenho que deixar, tipo dízimo dos planejamentos que eu faço, tem que deixar já um percentual que é pro André escolher as viagens ali. Um dízimo. Vai ser a terceira esse ano. É, Só a esse ano vai terceira ser esse a ano. terceira. Isso porque você fugiu do ano novo. Fugi. É verdade. Não fui sugerir a mais cara, você fugiu. É Pra foda, onde? é foda. Mas- Era Ia do ano ser novo. pros Estados Unidos. Mas eu vou. Ele vai. Mas é isso, Ronan, obrigado, meu irmão. É sempre muito bom falar com você. Você é um cara que é jovem e que ascendeu rapidamente aí dentro do marketing digital e dentro do direito, agora se dedicando profundamente à advocacia na área do direito empresarial, do direito societário. Você é um cara muito determinado e isso não pode deixar de ser registrado também. Então, siga em frente, né? Um cara que é novo, um cara que veio brutão, né? Bem, né, André? Eu tô- Brutamonte. Tô lapidando diariamente. Lapidar essa criança aí. E o Thiago, obrigado também, meu irmão. Me atura Isso, pra caramba isso aí. nos lançamentos. É um cara que tem aí que trabalhar bastante mesmo, porque são 3 filhos. De mulheres Só 3. diferentes. É Meu isso aí. irmão, a conta é cara, é PA pra caceta, É meu isso irmão. aí. Obrigado, meu camarada. Valeu. Obrigado aí, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.